Segundo ano, alegria. Bom dia a todos. Começando, essa é a aula 14, pós-semana mensal. Começamos a se preparar, a nos preparar para a última prova do ano, a nossa última prova desse ano pandêmico, esse ano todo diferente. Vamos terminar aí terminar bem esse ano, sem recuperação, poucos de recuperação esse ano, tomara. Vamos lá, vai. Essa última parte é uma parte que eu gosto bastante, que é a parte que a ótica vem trazer para a gente, a formação de imagem, os espelhos, as lentes. Essa parte é uma parte bem legal. E a gente começa com o estudo dos espelhos esféricos. Então, segundo A e segundo B. Aqui na nossa aula 14, a gente começa com o estudo dos espelhos esféricos. Espelhos esféricos. E para a gente estudar os espelhos esféricos, nós temos que entender inicialmente essa primeira imagem que nós temos aqui no meio da página 32. Então, isso daqui está na página 32. Essa primeira imagem que a gente tem aqui no meio. Ó, não é a imagem da vela e da colher, nem desse espelho aí de uma loja aí que evita furtos. Não, eu estou falando essa imagem aqui da esfera. Ó. A gente tem que entender que um espelho esférico, ele vem de uma esfera. Então, a superfície espelhada, ela fica em uma esfera, e aí nós fazemos um recorte nessa esfera. Quando nós fazemos um recorte nessa esfera, nós vamos ter isso daqui, ó, que eu estou mostrando ó, com a minha mão. Então, nós temos a parte de dentro e a parte de fora. Tá? Esse desenho aqui, ó. Parte de dentro, e nós temos também a parte de fora, tá? Percebe, ó. Se eu colocar esses 3 pontinhos, é a parte de trás. Então, aqui está a superfície espelhada. Se eu prolongar isso daqui, ó, fizer um desenho assim prolongando, vai me parecer uma colher. Então, vocês vão lembrar sempre o seguinte. Onde você coloca a sopa na colher, aqui, ó, comida, a sopa, esse é o nosso espelho, que a gente chama de espelho côncavo. Se eu prolongar aqui, ó, vocês vão ver que essa é a parte espelhada, essa aqui é a parte de trás. Se eu prolongo aqui, esse tipo de espelho é o espelho convexo. Então, o espelho côncavo, segundo A e segundo B, é essa parte de dentro da sua mão. Né? Ó, se você pensar que isso daqui é o cabo e essa é a colher, é onde você coloca a sopa, né? Ó, coloca e toma. Bem, beleza, que exemplo idiota. E a parte de trás, quando a parte de trás é a espelhada, que é esse caso aqui, ó, é a bunda da colher. Então a bunda é o convexo, certo? Quem nunca pensou em ter um belo de um convexo, né? Tudo bem? Esse é o convexo. Meninos, parem de ficar olhando convexo por aí, hein? Espelho esférico, então ele tem a parte côncava e a parte convexa. Nós paramos de falar de espelho plano. Nós estamos falando de um espelho que vai nos trazer imagens totalmente diferentes. Lembra daquela casa do espelho que tinha em alguns parques? No meu tempo era o Play Center, né? Ele tinha a casa dos espelhos. No Hop Harry também tem. Você fica mais alto, mais baixo, mais magro, mais gordo, mais deformado. Mais deformado do que eu já sou, imagina, em frente ao espelho esférico. Depende tudo do lugar, da posição que você fica na frente desse espelho. Para explicar isso, que são os elementos geométricos, eu apago isso para explicar essa parte. Peço para vocês passarem para a página 33 e a gente vai para os elementos geométricos. Para explicar os elementos, eu monto aqui para vocês um espelho côncavo. E eu começo já passando aqui, ó, o primeiro elemento. Primeiro elemento o primeiro elemento geométrico que eu posso ter em um espelho côncavo ou convexo, tá? É que aqui eu vou simular o espelho côncavo para demonstrar para vocês. É esse corte. Esse corte que eu fiz aqui em vermelho, ele se chama EP, eixo principal. Exatamente esse ponto onde o eixo principal corta o nosso espelho, nós chamamos de vértice, vértice. Do vértice até o ponto F, que eu vou chamar de foco, nós temos um determinado raio. Né?
Desculpa, na verdade nós temos uma determinada medida. Espera aí, ó. Vamos deixar o raio aqui, ó. Por quê? Por quê? Porque o nosso espelho, como ele foi cortado no meio, nós temos daqui do vértice até o foco, nós temos metade do raio. E se a gente pegar a outra metade que nós cortamos, chegar no raio todo, nós temos o C, que se chama centro de curvatura. E aí do centro de curvatura até o espelho, aí eu tenho o raio completo. Tá bom? Então, a gente já chega até uma fórmula aqui, né? Nós conseguimos até chegar numa fórmula aqui, que o foco é igual ao raio sobre 2. Certo? O foco é igual ao raio sobre 2. Porque do foco ao vértice eu tenho metade do raio. Do centro ao vértice eu tenho o raio inteiro da minha calota que foi cortada. Ó, ela foi cortada exatamente nessa posição, tá bom? Turma, dependendo do local onde você coloca o seu objeto, você tem uma formação de imagem diferente. Então, meu objeto ele pode ser colocado antes do centro, exatamente sobre o centro, entre o centro e o foco, exatamente sobre o foco, entre o foco e o vértice. Tudo bem? Agora, não importa para a gente se eu estou entre o centro e o foco, mais próximo do centro ou mais próximo do foco. A imagem é a mesma. O que interessa é que está entre o centro e o foco. Tudo bem? Deu para entender? Beleza. Mas antes de nós irmos para as formações de imagem, agora que a gente já aprendeu, nós já sabemos quais são os elementos geométricos do nosso espelho, não esqueça que isso pode acontecer para o espelho côncavo, também pode acontecer para o espelho convexo. Agora, nós temos que aprender quais são os raios notáveis. Essa era aquela aula que, se nós estivéssemos lá no presencial, eu estaria com aquela régua gigantesca para poder fazer os desenhos, né? Enfim, aqui eu não tenho uma régua gigantesca de madeira. Então, ela vai ter que ser, eu vou ter que fazer um desenho para você bem mais ou menos, mas vai dar para entender. Olha só, turma, nós temos na página 34, nós temos 1, 2, 3, 4 raios notáveis para o espelho côncavo e para o espelho convexo. Eu vou tentar reproduzir ele aqui para vocês. Então, vocês vão escrever aí no caderno, ó, raios notáveis. A partir dos raios notáveis, eu consigo formar a minha imagem. Para formar a minha imagem, eu preciso de 2 raios notáveis. Eu tenho 4 opções de raio, eu preciso de 2, tá bom? Vamos lá. Primeiro raio notável. Eu vou colocar aqui um espelho côncavo, vou desenhar aqui o eixo principal, e o meu primeiro raio notável é aquele que vai entrar no espelho paralelo ao eixo principal, e aí quando ele bate na superfície refletora, ele vai sair pelo foco. Então ele vai cruzar exatamente em cima do foco. Esse é o meu primeiro raio notável. Então, ó, ele entrou paralelo no espelho e saiu pelo foco. Isso você pode acompanhar pela sua página 34, também acontece no espelho convexo, tá? É a imagem que está aqui do ladinho, ó. Você tem essa que eu desenhei e a imagem do ladinho. É o que acontece no espelho convexo. Só que o espelho convexo ele tem meio que um tracejado, né? Acho que eu vou fazer o item A, porque esse é um dos raios que eu uso sempre para formar a imagem, ó. Eu vou fazer o desenho aqui, ó, do espelho convexo também, ó. Beleza, vou fazer ele. Então, ó, ele entra, essa aqui é a superfície espelhada. Então ele entra paralelo, só que no espelho convexo, o foco, ele fica do outro lado, ele fica dentro, ele fica pro lado da parede. E aí quando ele sai pelo foco, ó, ele entrou paralelo. Quando ele sai pelo foco, no espelho convexo, você tem que fazer um tracejado e a linha contínua vem para o lado de cá. Tá? É um pouquinho diferente. Porque o espelho convexo, ele nos dá uma imagem virtual, sempre, nunca é uma imagem real. É uma imagem de mentirinha, uma imagem virtual. Tá bom? Beleza. Esse aqui é o raio notável, primeiro raio notável. Eu vou utilizar esse raio notável em todas as minhas construções. Eu gosto muito dele. Segundo raio notável, que vocês vão ver aí, é o item B. Ele vai entrar pelo foco e sair paralelo. Eu não uso muito esse raio. Eu não gosto muito dele, eu não uso muito ele.
nem vou fazer o desenho aqui, tá bom? Você tem aí o item B da sua apostila. Terceiro raio notável, que está escrito como item C. Esse eu uso. Vou desenhar aqui meu espelho côncavo, eixo principal, e aí eu pego minha caneta vermelha. Esse segundo raio notável é o que entra pelo vértice, ó, entra pelo vértice e sai pelo vértice. Você percebe que sem régua o meu desenho ficou muito ruim, ó. Por que eu falo que ficou muito ruim? Porque esse ângulo aqui, ó, tem que ser igual a esse. Então aqui a gente precisa de uma régua, de um transferidor, de alguma coisa que deixe. Porque quando você for fazer a formação da sua imagem, se não ficar com o mesmo ângulo, deu merda. Essa é uma prova que você até pode ver a prova do seu colega. Só que você tem que fazer o seu desenho. Quando você fotografar e me mandar, eu quero ver se esse ângulo aqui, ó, no seu desenho, tá certo. Então preste atenção. Porque não adianta, essa é uma prova que a gente tem formação de imagem. Então, eu sei como que minha imagem vai ser formada, mas eu desenhei, eu consegui formar ela direitinho? Então presta atenção, treina isso, tá bom? Desenha isso no seu caderno. Então esse raio notável, ó, ele entra pelo nosso vértice e sai pelo vértice. Olha que legal. No nosso espelho convexo, a mesma coisa, ó, a mesma coisa. Então ele vai entrar e sair pelo vértice. Ó, aqui e aqui. Entrou, saiu pelo vértice. O pontilhado, ó, vem para o lado de cá. Tá bom? Nem tem pontilhado aí na sua apostila, mas ele existe. Percebe que na sua apostila ele mostra, né, ó, que o I tem que ser igual ao R, que é aquela lei, né, a segunda lei do espelho plano, a segunda lei da reflexão. O quarto raio notável, esse raio notável eu uso bastante, por isso que eu desenhei. O quarto raio notável que tem na sua apostila, eu também não uso muito não, porque esse quarto raio notável, ele só pode ser usado em alguns casos. Quando é usado só em alguns casos, eu prefiro não usar. Então eu não uso. É o raio que entra e sai pelo centro de curvatura. Igualzinho está mostrando aí na sua apostila. Eu não gosto muito dele não, tá bom? Ok, crianças, pode virar para a próxima página. Página de número 35. Na página de número 35, ele vai falar das condições de nitidez de Gauss. Todos os nossos exercícios, eles já vão vir com essas condições, mas se em algum enunciado você sentir que tem lá escrito obedecendo às condições de nitidez de Gauss, é porque a gente pode usar tudo isso que eu estou ensinando para vocês. É difícil aparecer um exercício que fale não obedeça às condições de Gauss. Nem sei como que faz um exercício que não obedece às condições de Gauss. Eu não aprendi isso na minha vida. Então, assim, a apostila deixa aqui, porque isso é importante. Isso aqui são as condições de nitidez de Gauss. Usando isso, a gente pode fazer e desenhar qualquer formação de imagem. Muito bem, agora eu apago os raios notáveis, que vocês já estão com eles aí. Apago os raios notáveis e vou desenhar nesse tempinho que falta, nesse 1 minuto que falta, a primeira formação de imagem em um espelho. Olha só, nós temos todos os desenhos das formações de imagem nas páginas 35, 36 e 37. São 6 formações de imagem. Deixa eu lembrar só aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5. São 5 para o espelho côncavo e 1 para o espelho convexo. Eu vou começar nessa aula, nossa aula 14, eu começo com a formação de imagem no espelho côncavo, tá? É a imagem que está na página 36. Prestem atenção no seguinte. Vou colocar aqui o meu espelho côncavo. Coloco aqui o meu eixo principal. Vou colocar aqui o meu vértice, o meu foco e o meu centro de curvatura. Legal. E eu vou desenhar agora para vocês o meu objeto. O meu objeto é esse daqui, ó. Objetos na física, nas construções de imagem, são sempre setas. Vocês vão perceber que esse que eu vou construir está na página 37. É o último desenho. Está na página 37 esse que eu vou desenhar. Ó, esse é o meu objeto, que eu vou escrever aqui do lado, objeto. E agora, turma, eu vou usar os raios notáveis. Primeiro raio notável. Entra paralelo e sai pelo foco, ó. Entra paralelo, sai pelo foco. Ó. Beleza? Segundo raio notável.
entra pelo vértice, sai pelo vértice. Ó, entra pelo vértice, sai pelo vértice. Turma, agora a gente tem que procurar onde foi o encontro entre esses raios notáveis. Ah, foi aqui? Não. É depois que eles batem na superfície espelhada. Ó, esse aqui entrou paralelo, saiu pelo foco, bateu na superfície. Entrou pelo vértice, saiu pelo vértice, bateu na superfície. Opa, é aqui. Aí eu desenho aqui a minha imagem. Desenho a minha imagem e agora eu vou classificar a minha imagem. Perceba o seguinte, ó, o meu ângulo aqui não ficou tão bom, né? Nossa imagem, ó, ela é um pouquinho menor do que o objeto. Então a gente vai classificar a nossa imagem. Quando a sua imagem, deixa eu escrever aqui, ó, imagem. Quando a minha imagem ela se formar do mesmo lado do objeto, significa que ela é real. O objeto está com a seta virada para cima, a imagem com a seta virada para baixo, portanto ela é invertida. E se a gente medir com uma régua, ela é menor que o objeto. Menor. Turma, sempre, escuta o que eu vou falar agora para a gente terminar a aula. Sempre que o objeto estiver antes do centro de curvatura, essa vai ser a classificação da minha imagem. Ah, eu posso decorar então? Pode, mas a maioria dos exercícios pede para você fazer o desenho, formando a imagem, tá bom? Então você pode decorar. Sim, ok, é ótimo se você decorar isso. Só que você vai ter que fazer a formação, tá bom? Turma, o trabalho da nossa semana, eu vou fazer as 6 formações de imagem, você vai copiar as 6 formações no seu caderno, e vai ser a foto das 6 formações, tá bom? Eu vou falar isso já na próxima aula. Termino essa agora, fica comigo, já assiste a próxima aula para você fazer todos no caderno, fotografar e me mandar, tá bom? Ah, tem na apostila. Não tô nem aí, eu quero no seu caderno. Você precisa fazer esse desenho no seu caderno, tá bom? É super importante. Vamos lá, tchau, tchau, até a próxima. Fiquem comigo.